Fala galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da AFA de 2018. Eu vou fazer agora a questão número 60. Essa questão ela foi anulada pois ela tem duas respostas corretas. Então vamos lá. A questão diz assim: três cargas elétricas pontuais, Q1, Q2 e Q3, estão fixas de tal forma que os segmentos de reta que unem cada par de carga formam um triângulo equilátero com o plano na vertical, conforme ilustra a figura a seguir. M é o ponto médio do segmento que une Q2 e Q3. A carga elétrica Q2 é positiva e igual a Qzão, enquanto que Q1 e Q2 são desconhecidas. Verifica-se que o vetor campo elétrico é, no ponto M, gerado por estas três cargas, forma com o lado que une Q2 e Q3 um ângulo θ de 19 graus e está apontado para baixo. Sabendo-se ainda que a força elétrica de interação entre as cargas Q1 e Q2 é menor que a força elétrica entre Q2 e Q3, é correto afirmar que, bom, letra A, o potencial elétrico gerado por essas três cargas no ponto M pode ser nulo. Letra B, o potencial elétrico gerado por estas três cargas no ponto M é positivo. Letra C, o trabalho realizado pela força aplicada por um agente externo para levar uma carga de prova positiva do ponto M até o infinito com velocidade constante é motor. E letra D, a soma algébrica entre as cargas Q1 e Q2 é menor do que Q. Bom, vamos lá. O grande problema dessa questão é que ele não deu nem o valor da carga Q1, nem o valor da carga Q3. Ele só disse a seguinte informação, que Q2 ela é positiva e ela é igual a Qzão, certo? E ele também falou que a força elétrica entre Q1 e Q3 é menor do que entre Q1 e Q2. Então, eu só sei isso aqui, ó, que a força elétrica entre 1 e 2 é menor que a força elétrica entre 2 e 3, certo? E aí, se a gente for pensar, né, a força elétrica ela não é dada por K, módulo de Q1, módulo de Q2, pela distância entre eles ao quadrado. Ó, K, módulo de Q1, não, aqui é módulo de Q2 e módulo de Q3, divididos pela distância ao quadrado. Se a gente simplificar K com K, Q2 com Q2, D com D, eu vou chegar à conclusão, né, que aqui não é igual, aqui é menor. A gente vai chegar à conclusão que módulo de Q1 é menor que o módulo de Q3, certo? Bom, isso foi a informação que ele deu, né, que Q2... Ah, e outra coisa, né, que o Q2, ele é positivo e ele é igual a Qzão. Só isso. E aí, o que a gente pode pensar? Considerando que o campo elétrico resultante pelas cargas seja esse aqui, que eu vou chamar de ER, vamos botar assim, a gente vai ter aí algumas possibilidades para a carga de Q1 e Q3 gerarem esse campo elétrico resultante. Então, saca só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse desenho e vou colocar aqui para a gente analisar o que vai acontecer. Então, para eu ter esse campo resultante, eu vou botar aqui as duas possibilidades. A primeira possibilidade que a gente tem é o seguinte, né? Essa aqui é a condição que o problema deu. Q2 é positivo, certo? Agora,
para esse aqui ser o vetor campo resultante, eu vou ter que ter o campo elétrico de Q1 nesse sentido aqui. Essa aqui não tem jeito. Então, como o campo elétrico de E1, de 1, está apontando nesse sentido, esse cara só pode ser negativo. Agora, note o seguinte, Q2 é positivo. Se Q2 é positivo, o campo de Q2 ele só pode ser nesse sentido. Então, esse aqui seria E2. E aquele ali, né, é o nosso E1. Agora, se Q3 fosse negativo, tá? Se Q3 fosse negativo, o campo de E3 também estaria nesse sentido. Agora, note o seguinte. Vamos fazer agora a seguinte ideia. Se a gente falar o seguinte, Q1 tem que ser negativo, esse aqui não tem jeito. Né? Até porque, para ter esse vetor resultante, esse aqui é o E1. Agora, note o seguinte, como o E2, a partícula 2 é positiva, o campo de E2 só pode ser nesse sentido. Agora, vamos supor que o E3, o Q3, seja positivo também. Então, o campo dele poderia estar nesse sentido. Né? Então, eu tenho essas duas possibilidades. O Q3 pode ser positivo ou negativo. Porém, o Q1 só pode ser negativo, porque para ter esse vetor resultante, o E1 vai ter sempre que ter esse sentido. E o 2, como também é positivo, ele só pode ter esse sentido. E aí, a gente pode afirmar, né, isso aí já está aqui mais que provado, que o nosso Q1 ele é negativo e o nosso Q2 ele é positivo. É o que o problema disse do Q2, certo? Agora, a gente vai ter que fazer a análise desses campos vetoriais aí, né? E aí a gente tem a seguinte ideia, né? A gente vai ter que ver se o caso 1 é verdadeiro e se o caso 2 é verdadeiro, né? Porque ou Q3 é negativo ou Q3 é positivo. Olha só, antes da gente continuar, vamos fazer o seguinte, vamos analisar o vetor campo elétrico resultante. Se a gente notar, ó, para cá, eu vou ter o seguinte, ó. Esse aqui é o ER. Eu posso chamar esse aqui de EX e esse aqui de EY. E esse aqui o nosso ângulo de 19 graus. Fazendo essa projeção, né, a gente pode dizer o seguinte, que a tangente de 19 graus vai ser o cateto oposto, que seria o nosso EY, divididos pelo nosso EX. A tangente de 19 graus, o problema deu aqui, a prova, que seno de 19 vale 0,3 e cosseno de 19 vale 0,9. Então, eu posso escrever o seguinte, a tangente não é seno de 19 sobre cosseno de 19 graus, e isso não vai ser igual a EY sobre EX. E aí, eu posso dizer que a seno de 19 é 0,3 e o cosseno 0,9. Então, vai ficar assim, ó,
0,3 divididos por 0,9 é igual a EY sobre EX. Ou seja, que a EY sobre EX é igual a 1/3. Isso quer dizer que EX é igual a 3 vezes EY. Beleza? Então, eu achei uma relação entre os vetores, o vetor resultante para o eixo x e o eixo y. Agora, pensa comigo o seguinte. Como a gente sabe a relação entre o EX e o EY, se o EX ele é igual a 3 vezes o EY, quem está no eixo x são esses dois caras aqui, eles estão indo para o mesmo lugar. Então, eu posso dizer o seguinte, que E2 mais E3 é igual a 3 E1. Não posso? Ó, 2 vetores para cá e esse para lá. Como a gente chegou a essa relação, eu posso fazer isso aqui. Lembrando que campo é igual a K módulo da carga divididos pela distância entre eles ao quadrado. Então, pensa assim, se eu chamar esse lado aqui de L sobre 2 e esse aqui de L sobre 2, qual é a distância entre Q1 e M? Se a gente reparar, ó, é um triângulo retângulo. Então, esse lado aqui eu vou chamar de x. Esse aqui vale L sobre 2 e esse lado vale L. Resolvendo isso aqui, vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual a 4L ao quadrado menos L ao quadrado divididos por 4. Ou seja, isso aqui vai me dar L raiz de 3 sobre 2. Agora que eu sei quanto que vale essa distância, é só aplicar essa fórmula para cada camaradinha desse. E aí, a gente pode fazer as seguintes simplificações. Ó. Eu posso simplificar os K's, posso simplificar os L sobre 2, e eu posso simplificar esse 3 com a raiz de 3, porque a raiz de 3 ao quadrado vai ficar 3 e simplificou aqui. E aí, o que vai sobrar para mim é o seguinte, que módulo de Q2 mais módulo de Q3 vai ser igual ao módulo de Q1. Certo? Como Q2 a gente sabe que vale Qzão, eu sei que, então, Qzão vale módulo de Q1 menos módulo de Q3, né? Mas o problema disso, a gente viu aqui em cima, que o Q1 é menor que Q3, certo? E aí, o que acontece? A gente pode dizer o seguinte, como Q1 é menor que Q3, o resultado disso aqui vai ser um número negativo. Como ele falou, ó, o módulo de Q1 é maior que o módulo de... o módulo de Q1 é menor que o módulo de Q3. Então, o valor, por exemplo, se Q1 for 2 e aqui for 4, 2 menos 4 menos 2, ou seja, está dizendo que o nosso Q é negativo. Então, essa possibilidade da partícula Q3 ser negativa é errado. Então, esse caso 1, ele não vai ser válido, porque o meu Q, né, ele teria que ser positivo, como a gente viu aqui em cima, ó, né, o Q2 é igual a Q e ele é positivo. Agora, eu vou ter que fazer isso para esse segundo caso aqui, para ver se o caso 2 é verdadeiro. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou usar a mesma relação que a gente achou no problema anterior,
que x é igual a 3y. Então, olha só, x é igual a 3 y. Se a gente for pegar aqui, né, o vetor resultante aqui, vai ficar assim, ó, 2 menos 3, porque o E2, o resultante desses dois tem que ser para baixo para que esse vetor resultante total seja verdadeiro. É igual a 3 vezes o nosso E1. Então, vai ficar assim, ó. E aí, a gente já fez essa conta, né? A gente simplifica os k's, né? Aqui tem que ter um k, eu esqueci do k de novo. Então, ó, tira os k's, tira esse e esse. E aí, o que vai sobrar para mim é que Qzão menos módulo de Q3 vai ser igual a módulo de Q1. Ou seja, que Qzão vai ser Q1 mais Q3. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, o que acontece? Eu acabei de mostrar que a posição do vetor resultante ser essa aqui, a partícula Q1 tem que ser negativa e a partícula Q3 tem que ser positiva, certo? E aí, a gente agora vai poder analisar o que o problema está pedindo. De acordo com as alternativas, ele está falando em potencial elétrico. Vamos ver vamos determinar o potencial elétrico, ó. Determinar o potencial elétrico. No ponto M, né? Porque a gente quer saber o potencial aqui. Lembrando que potencial elétrico é KQ sobre D, né? Então, o potencial elétrico no ponto M vai ser o da carga 1 mais o da carga 2 e mais o da carga 3. Então, vai ficar assim. A gente colocando o K e o L sobre 2 em evidência, vai ficar assim, o 3. Beleza? E aí, a gente pode lembrar o seguinte, o nosso Q1, ele é negativo, certo? Então, eu sei que o Q1, a gente descobriu que ele é negativo. O Q2 é positivo. E o Q3, a gente também descobriu que ele é positivo. Então, pensa o seguinte, se Q1 for muito pequeno e divididos por raiz de 3, ele vai ficar menor ainda, né? E o Q2 e o Q3 sendo positivo, eu sei que o potencial no ponto M vai ser positivo, certo? Então, afirmando isso aqui, a gente pode dizer o seguinte, olha o que a letra B fala. O potencial elétrico gerado por essas 3 cargas no ponto M é positivo. A letra B está certa. Agora, ele falou na letra D que a soma algébrica entre as cargas Q1 e Q2 é menor do que o Qzão. Então, vamos ver o seguinte. Se a gente tem ali, ele falou, né, que Q1 mais Q2 vai ser menor que Qzão, a gente pode ver o seguinte, se Q1 é negativo, né, a gente sabe que Q1 é negativo, a soma e que Q2 é igual a Qzão, então, se eu subtrair o Q1 de Q2, eles vão ser menores que o Qzão. Então, eu posso dizer que a letra D também está verdadeira. É por isso que essa questão foi anulada. Ela tem 2 alternativas corretas. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.